Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Ricardo, sou coordenador de adolescentes na cidade de Blumenau e hoje eu estou com muita alegria aqui para nós conversarmos sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está nos acompanhando nesse projeto. É um projeto novo da Escola Bíblica em Blumenau e nós estaremos com você comentando todas as nossas lições de Escola Bíblica. Então, não deixe sempre de acompanhar e de aprender tudo aquilo que será passado aqui nos nossos vídeos. É muito importante você também compartilhar com as pessoas amigas, com outros professores de escola bíblica, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse projeto. Então, a minha proposta é nós falarmos sobre as lições de escola bíblica para os adolescentes. Nossa lição nesse trimestre traz o assunto Vivendo em Sociedade. Os professores anteriores já trabalharam os dois primeiros assuntos, que é o que é uma sociedade, família, nosso primeiro grupo social. E hoje, a minha proposta é nós tratarmos sobre a lição de número 3, que será Fazendo a Diferença na Sociedade. Então, essa será a nossa abordagem, fazendo a diferença na sociedade. Eu quero, antes de nós entrarmos no assunto em si da nossa lição, eu quero dar algumas dicas para que você venha desenvolver melhor a sua aula nessa semana. Então, preste atenção, anote as minhas dicas para você. A minha primeira orientação para você, para uma boa explicação desta lição em si, é você levar uma lanterna para a aula. Logo adiante você vai ver que nós vamos trabalhar a temática de sal e luz. Então, para que você possa exemplificar o cristão como luz do mundo, compre uma lanterna, disponibilize uma lanterna para os seus alunos nessa aula. Também leve um pouco de sal, isso mesmo, leve sal para a sala de aula, para que os adolescentes possam observar esses dois elementos, o sal e a lanterna exemplificando a luz. Outra dica é você elaborar para essa semana uma cesta de frutas. Isso mesmo, leve para a sala de aula uma cesta de frutas. Frutas variadas, aquilo que você achar melhor, mas faça uma cesta bonita, uma cesta grande, de acordo com o número de adolescentes que você tem e leve para a sala de aula. À frente, você vai ver que nós vamos trabalhar o assunto de produzir frutos, fazendo a diferença na sociedade, gerando frutos que exemplifiquem essa diferença. Então, eu sugiro a você levar também uma cesta de frutas para exemplificar os frutos que um cristão produz em meio à sociedade. E olha só que bacana, enquanto você vai explicando o tópico gerar frutos, os adolescentes estarão saboreando as frutas, se alimentando e assim você vai poder atrair a atenção deles de uma forma muito lúdica. A minha última dica para a abordagem dessa lição é você instigar a curiosidade dos adolescentes durante a semana. Você, professor da escola bíblica, precisa estar atento às ferramentas de marketing que nós temos hoje. É isso mesmo. Você vai dar a lição para os seus adolescentes num dia específico, geralmente domingo, mas você tem uma semana para trabalhar e aguçar a curiosidade dos seus adolescentes. Então, quanto mais você investir em marketing
da sua aula. Enquanto mais você anunciar a sua aula durante a semana, mais adolescentes você terá na sua sala. Então, use o Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as plataformas de redes sociais que você tem disponível para instigar a curiosidade, colocando frases, versículos, artes de anúncios da sua aula, e eu tenho certeza, instigando a curiosidade, a sua sala estará repleta. Então, não esqueça, a sua aula será muito boa se você instigar a curiosidade, não esquecer de sal, lanterna e uma linda cesta de frutas. Então, querido professor, nessa nossa lição, o nosso assunto, fazendo a diferença na sociedade, eu quero que você deixe bem claro algo para os seus alunos. A primeira coisa que você precisa deixar claro para eles é que nós não vivemos isolados na sociedade. Não existe um cristão sem relacionamentos. Cristo salvou cada pessoa recebe Cristo para relacionamentos. Então não existe como nós vivermos o Evangelho, vivermos a palavra de Deus, estando isolados das pessoas. Outra coisa que você precisa abordar e deixar claro para os seus alunos nesta lição tão importante é outro tópico. Olha só, você precisa esclarecer e explicar para os seus alunos que a lição está baseada no Sermão do Monte. Você vai ler a lição, você vai explicar a lição, mas deixe bem claro para os seus alunos que a lição está baseada no Sermão do Monte. Então, explique para os seus alunos que o Sermão do Monte está no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Se for possível, durante a semana, deem esta tarefa para os seus alunos lerem o Sermão do Monte. É um grande sermão que Jesus mencionou, que Jesus falou, e o assunto da lição está baseado neste sermão. Não tem como você ser claro, ser objetivo, dar uma boa aula sem deixar esta questão do Sermão do Monte clara para os seus alunos. Então, algumas informações sobre o Sermão do Monte muito importantes para você. Jesus fez esse discurso na cidade de Safed. Ela estava localizada no norte de Israel. Ficava 900 metros acima do nível do mar, nas montanhas da Alta Galileia. Fale essas informações aos seus adolescentes. Quando nós temos o assunto principal, o texto áureo, o texto principal desta lição, nós estamos no versículo 10 até o versículo 16. A tônica, a temática dessa parte, desse texto é a atitude do cristão em relação ao mundo. Deixe isso claro aos adolescentes. Deus, Ele nos salvou para termos atitudes corretas em relação ao mundo. Então, gente, nós vamos observar, lendo o comentário da nossa lição, que nós temos 3 pontos principais. E aí vai uma orientação para você. Se você tem um quadro disponível, se você tem um PowerPoint disponível, você tem que deixar os 3 pontos principais da lição bem esclarecidos. Você nunca será um professor eficaz sem frisar, sem esclarecer, sem ressaltar os pontos principais. Isso vale para qualquer aula e não apenas para a aula que nós estamos abordando. Você sempre precisará abordar, esclarecer e dar ênfase aos pontos principais. E na nossa lição, nós temos então 3 pontos principais. Vamos observar quais são? Talvez quando você
fazer a sua leitura, você não vai se ater a isso. Então eu quero deixar isso bem gravado para que você possa perceber também. Os 3 pontos principais da nossa lição é: a diferença é evidenciada através dos frutos. A diferença do cristão na sociedade, ela é evidenciada através dos frutos. Segunda coisa, a diferença do cristão é como sal e luz. A diferença do cristão é como sal e a luz. E o último ponto principal da nossa lição é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Então, nós precisamos explicar e nós precisamos abordar com os nossos alunos esses 3 pontos principais. Então, a nossa diferença em relação ao mundo, ela é evidenciada através dos frutos. O que são os frutos? São atitudes. Todas as atitudes de um cristão, todas as atitudes de uma pessoa, elas são comparadas a um fruto. A árvore existe, mas todas as pessoas procuram o que ela produz, o que ela gera. Todas as pessoas procuram o fruto. Nós existimos, nós fazemos parte de uma sociedade, mas nós temos atitudes, nós geramos algo para as pessoas. Então, o comentarista da nossa lição, ele deixou bem esclarecido isso, que nós precisamos gerar bons frutos, boas atitudes, e são as nossas atitudes, as nossas ações que evidenciam a nossa diferença em relação ao mundo. Deixe claro aos seus alunos, a nossa diferença, ela não é evidenciada através de palavras. A nossa diferença, ela não é evidenciada através do que pensamos. A nossa diferença, ela não é evidenciada nem mesmo naquilo que a gente crê. A nossa diferença, ela só é evidenciada através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, esclareça aos seus alunos que a nossa fé, as nossas palavras, a nossa crença precisa produzir bons frutos, boas atitudes. Você pode ter boas intenções, você pode ter boas ideias, mas o que vale mesmo são os seus frutos, são as suas atitudes. Frisando então o primeiro tópico, nós chegamos ao segundo ponto principal da nossa lição, que é a questão de ser sal e de ser luz. Então, o comentarista da nossa lição, ele fez questão de lembrar a comparação que Jesus fez sobre o sal e sobre a luz. Jesus usa aqui 2 elementos muito comuns na cultura judaica. 2 coisas muito simples, que é o sal e que é a luz. Perceba algo interessante. O sal são evidências internas, são atitudes internas. E a luz são evidências externas, evidências visíveis. Então, você precisa pesquisar sobre o sal, você precisa dar informações interessantes para os seus alunos. Quando você pesquisar isso e trazer essas abordagens interessantes sobre o sal, a sua aula ela vai ser mais produtiva, a sua aula vai ser mais atraente aos seus alunos. Então, eu quero compartilhar algumas informações sobre o sal com você. Olha só que interessante. O sal ele era um elemento caro, era um elemento precioso e ele geralmente ele era extraído do Mar Morto. O sal também era usado em rituais religiosos. O sal era um elemento muito importante na conservação dos alimentos, não só na preparação, mas na conservação dos alimentos. O sal, se não fosse usado, ele se tornava insípido, ele se tornava sem valor nenhum.
Então, o sal em si só tem valor quando ele era usado. Então, perceba outra informação interessante, é a questão da luz, né? Além de você abordar a questão do sal, você precisa abordar com seus alunos a questão da luz. Lembre-se da lanterna que eu lhe trouxe como dica. Então, faça isso se você puder, né? Apagar as luzes, né? Use isso, essa maneira chamativa com os seus alunos. Deixe só a lanterna ligada. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos sobre serem luz, claro que Jesus não estava falando da luz como nós conhecemos hoje. Então informe aos seus alunos que Jesus estava falando de lamparinas e de tochas. Se você puder produzir uma tocha ou achar uma lamparina, é muito interessante levar para a sua aula. Então explique isso aos seus alunos, que era de lamparinas e de tochas que Jesus estava se referindo. Assim como o sal, que sem ser usado não tem sentido nenhum, a luz também. Sozinha ela não tem sentido nenhum. A luz acesa não tem sentido nenhum. Ela precisa iluminar, ela precisa estar esclarecendo algo, alguma coisa. O cristão só faz sentido quando ele age, quando ele está realizando alguma coisa. É aí que a diferença ela é evidenciada, através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, nós chegaremos agora ao terceiro e último ponto principal da nossa lição, quando o comentarista vai abordar a questão do caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Então, você precisa explicar para os seus alunos o que é caráter. Caráter são características. Muito simples, mas os alunos precisam ter isso esclarecido. Caráter são características. Olha uma dica. Peça para os seus alunos escreverem em uma folha branca de papel todas as características deles. Tanto as que eles acham boas, como as que eles acham ruins. Faça esse exercício com os seus alunos. Peça para eles listarem todas as suas características. Uns vão dizer que são gordos, outros vão dizer que são magros, uns vão dizer que são bonitos, que são feios, que são loiros, que são morenos. Vão dar suas características físicas, mas peça para eles focarem nas características internas, na personalidade deles, como timidez, como teimosia, como ciúme. Peça para eles descreverem a si mesmos as suas características. Então, fazendo esse exercício, você explicará para eles que Jesus Cristo, depois que nós nascemos de novo, Jesus Cristo nos deu um caráter, nós adquirimos um caráter cristão, um caráter parecido com Cristo. Quais são as nossas características? As nossas características, elas precisam ser parecidas com Cristo, características de um cristão. E é essas características que evidenciam a diferença de um cristão com um não cristão. É esse caráter que vai evidenciar a nossa diferença perante a sociedade, as características de um cristão. Então, eu quero que você passe uma informação muito interessante para os seus alunos, que o nosso caráter cristão, ele é formado por 3 pilares. Existem 3 pilares que formam o nosso caráter cristão. O primeiro é o novo nascimento. O novo nascimento é o início da formação de um caráter cristão. E o segundo é a Bíblia. A Bíblia é a nossa maior formadora de opinião. A Bíblia é a formadora da nossa mentalidade, da nossa visão. Então, o nosso caráter, as nossas atitudes são forjadas pela palavra de Deus. E o terceiro pilar do nosso caráter cristão é a influência do Espírito Santo.
a influência do Espírito Santo. Então, mostre no quadro esses 3 pilares do caráter cristão para os seus alunos. A diferença de um cristão para a sociedade, ela está baseada nesses 3 pilares: o novo nascimento, a Bíblia Sagrada e a inspiração e a influência do Espírito Santo. Somente alguém que nasceu de novo, que tem contato com a palavra de Deus, que a palavra de Deus inspira a sua vida, e somente alguém que é influenciado pelo Espírito Santo pode ser diferente na sociedade. E agora, queridos professores, para que nós venhamos concluir o comentário da nossa lição, eu quero dialogar com você sobre alguns pontos em que um cristão é diferente do mundo. Eu quero abordar com você alguns pontos em que nós somos diferentes da sociedade. Não se limite a dizer para os seus adolescentes apenas que eles precisam ser diferentes do mundo. Essa informação os adolescentes ouvem todos os dias, em todas as pregações, em todos os momentos. Que eles precisam ser diferente do mundo, que eles precisam fazer a diferença. Você sabe que muitos temas de congressos para adolescentes dizem, e ressaltam, seja diferente do mundo. E isso eles ouvem desde crianças na igreja, que eles precisam ser diferentes do mundo. Então, professor, vá além dessa informação. Não fique apenas batendo nessa tecla, como um martelo, dizendo, vocês precisam ser diferentes, sejam diferentes do mundo. Vá além, dê uma informação maior, diga para os seus adolescentes em quais coisas eles são diferentes do mundo, em que um adolescente é diferente do mundo. Então eu quero trazer alguns pontos em que um adolescente é diferente do mundo. E você anote e leve isso para os seus alunos. Se possível, escreva no quadro ou no PowerPoint. Então a primeira coisa que nós somos diferentes do mundo é os nossos valores. Os valores sobre família, sobre Deus, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre sexualidade. Os nossos valores são diferentes. A segunda coisa são os nossos ideais. A terceira coisa em que nós somos diferentes são as nossas metas. As metas de um adolescente são diferentes. Qualquer pessoa do mundo quer ser famoso, ganhar dinheiro, ser feliz. Mas um adolescente cristão, ele tem metas diferentes, ele quer ir para o céu, ele quer santidade, ele quer aprender mais de Deus, ele quer buscar a Deus cada vez mais. Ele tem ambições, ele tem metas diferentes. A quarta coisa que ele é diferente do mundo é a sua conduta, as suas atitudes, as suas ações. A conduta de um adolescente cristão é totalmente diferente. Quando a gente fala em conduta, nós lembramos de namoro. O namoro de um adolescente é diferente, as suas palavras são diferentes, o seu comportamento aos professores, às pessoas mais velhas, o seu comportamento perante o seu pai, a sua mãe, o seu comportamento com seus amigos. Então, tudo aquilo que aborda a questão comportamental, o adolescente cristão é diferente. E a quinta coisa é os interesses. O interesse de um adolescente do mundo é totalmente diferente dos interesses de um adolescente cristão. O que um adolescente da igreja cristão se interessa? Com a Bíblia, com Deus, com a igreja, com a presença do Espírito Santo, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a evangelização. Os gostos, os interesses são diferentes. A sexta coisa é a vocação, aquilo que inspira a sua vida, aquilo pelo qual ele vive. Então, um adolescente, ele tem uma vocação diferente da vocação de uma pessoa que não é cristã. E a última coisa que diferencia um adolescente é os efeitos de sua presença. É verdade, a presença de um adolescente em um local, na sala de aula, na escola, no trabalho,
é totalmente diferente da presença de uma pessoa que não é cristã. O adolescente cristão, ele tem a presença de Deus, ele tem a presença do Espírito Santo. Então a presença dele ali, naquele local, naquele lugar, pode fazer toda a diferença. A sua atitude, as suas palavras, o efeito que causa a presença de um adolescente cristão em um lugar gera coisas boas. Então é isso que nos diferencia da sociedade. Querido professor, encerramos então a nossa abordagem sobre a nossa lição. Eu quero agradecer a sua atenção e foi um privilégio, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Fique em Cristo Jesus.